Pô, vamos lá. É uma coisa admirável, não exatamente, eventualmente, é o que a gente sente nas redes sociais, mas é admirável o poder de blindagem de uma possível crise que o Palmeiras tem. É fato que, se fosse o Flamengo tendo perdido 2 jogos seguidos, a situação seria outra, o barulho seria outro, e o fato do Palmeiras ter perdido 2 jogos seguidos, perdido a liderança do Campeonato Brasileiro, há 2 semanas da Libertadores, por apuração minha mesmo, de pessoas com quem eu converso no Palmeiras, por apurações de colegas muito bem informados no Palmeiras, e até pela temperatura da Cyber Verde, que é chata, mas é menos, tá menos barulhenta, Piper. Ninguém acha que o mundo acabou. Se fosse do outro lado, era chama o Jorge Jesus, Felipe Luiz é estagiário, não dá mais fulano, Ayrton Lucas, tchau, que foi ele que falhou no gol do Sport e tal. É impressionante o que o Palmeiras está conseguindo fazer para segurar o barulho aí nessas 2 próximas semanas muito importantes. E é bom lembrar que pode estar todo mundo muito cansado e tal, viajar, não sei o que lá. A partir de amanhã, até, se for o caso, o time vai ganhar Libertadores, o Intercontinental, tem jogo a cada 3 dias. Pode chorar, espernear, falar que, meu Deus, o sistema solar é muito injusto, o movimento de translação. Vai jogar quarta, vai jogar sábado, vai jogar terça, vai jogar sábado, vai jogar terça, vai jogar domingo. É assim. O Palmeiras, eu não sei se a gente poderia chamar de maturidade em relação a isso, mas o Palmeiras, ele hoje, internamente, ele administra como poucos times do mundo isso. Porque o Palmeiras faz isso tão bem a ponto da gente não discutir muito o fato de que o Palmeiras, nesse ano de 2025, no ciclo do Abel, o Palmeiras tem acumulado o maior número de tropeços que poderiam provocar um tsunami. O Palmeiras teve 2 derrotas para o Corinthians em mata-mata, e o Palmeiras vem dessa sequência ruim no Campeonato Brasileiro, além de ter perdido os 2 jogos para o Flamengo. Então, a bem da verdade, se existiu um momento em que todo o trabalho poderia ter sido bastante contestado e com consequências bem ruidosas e tal, o momento teria sido das 2 derrotas do Corinthians para cá. E mesmo assim, o Palmeiras respirou fundo e seguiu a vida. Isso só é possível realmente porque o Palmeiras tem uma direção que soube matar no peito essas críticas, às vezes com decibéis bastante elevados, aí partindo de redes sociais, matou no peito isso e não deixou que isso interferisse no trabalho da comissão técnica, embora houvesse aquele episódio lá em que o Abel foi xingado depois no jogo lá contra o Corinthians. Aquilo foi algo de fato incontrolável. Não tinha como a direção falar, quieto vocês. Não é isso. Mas, pelo menos, a direção do Palmeiras não se deixa influenciar por esse barulho. E eu acho isso bastante positivo. Se eu fosse jogador ou integrante de comissão técnica, eu ia querer trabalhar em um clube assim. Não um clube que, puxa, eu perdi um jogo, o Cartola abre lá, enfim, sei lá, as redes sociais e, pô, estão xingando demais o Joãozinho, eu vou ter que me livrar dele. Palmeiras definitivamente não age assim, o que para mim é positivo. Pipo, mas aí eu vou te perguntar: o Palmeiras atingiu uma maturidade ou é a dupla Leila e Abel que entram nessa sintonia? Porque me parece que a gente está chegando ao final do 2º mandato da Leila, depois da tentativa do ano passado, de ter o 3º mandato, recuar, etc. e tal. Eu não acho que é institucionalmente, com todo respeito, uma maturidade. Eu acho que a maturidade é de pessoas, da firmeza que ela tem. Vocês podem criticar aqui ou ali, frase e tal, da firmeza que ela tem nas convicções dela e na postura do técnico contra a principal organizada de uma forma que a gente nunca viu em nenhum time, né? Ainda que ele tenha pedido lá trégua no jogo contra a LDU, existe um ranço entre eles que se toleram pelos resultados, porque quando perdeu para o Corinthians foi vaiado, mas de fato eu acho que a maturidade nesse caso é da dupla, o que evidentemente não a curto prazo, mas a médio prazo gera uma preocupação. O Palmeiras está preparado para a sucessão da Leila?
Não, eu acho que tem sim a ver com muito, né? Óbvio, com a relação da dupla, né? Enfim, uma relação mútua muito forte, todo mundo sabe disso. E eu acho que, assim, pelo menos é, até o final de. Até o final de 27. Né? Eu acho que isso está eu acho que isso está pacificado. A não ser que o Abel resolva ir embora de novo. Né? Mas eu acho que até lá o Palmeiras vai passar. Veja, se o Palmeiras perder os 2 títulos agora, nenhum torcedor vai gostar e falar, puxa, bacana, fomos vice nos 2 e tal. Óbvio que não. O Não, mas do torcedor vai ficar Palminhas. espumando. Né? Não Não, tem nada de Palminhas. O Palmeiras, não. professor Né? quer Palminhas. Não, enfim, mas ele não vai ter. Agora, também não vai. Isso não vai significar nenhum tipo de abalo em relação à continuidade do trabalho dele, pelo menos por parte da direção. Se ele vai querer ficar ou não, é uma outra história. Mas eu acho que em relação a isso está pacificado. E é algo que a gente não vê, e olha, provavelmente nunca viu, pelo menos nesse passado recente, aqui no futebol brasileiro. O Djalma da Costa diz que tudo cai por terra se perder os 2 títulos do Flamengo. Eu acho Não, que do tem Palmeiras turbulência, não. como teve turbulência quando perdeu para o Corinthians. Eu não acho que cai por terra. Acho, por exemplo, que o Felipe Luiz não aguenta perder os 2 títulos para o Palmeiras. Ah, não. O Abel aguenta. Então, é aí que tá. Essa é uma diferença, né? Os dois têm os 2 clubes, eles têm formas muito diferentes para lidar com o fracasso. O Palmeiras assimila porque a Leila confia na comissão técnica. Ponto. No caso do Flamengo, há uma desconfiança mútua eterna. Ninguém confia em ninguém. Perdeu, tchau. A Dedé Marques fala que não vê maturidade, sim, jogo político bem feito. Dedé, eu estou falando maturidade do portão para dentro. A relação do Palmeiras institucional com a CBF, com os outros clubes, a liderança na Libre, etc. e tal, também tem a ver com uma postura de uma pessoa mais bem preparada para o mercado do que outros dirigentes. Quando a Leila fala uma coisa, ela tem, né, ela tem um know-how que a maioria dos dirigentes não tem. Não é à toa que ela conseguiu colocar na Libra, por exemplo, como um cara, o diretor jurídico, o cara que é do Palmeiras. Todo mundo aceitou. Agora estão reclamando que o cara é palmeirense. Todo mundo, quando aceitou o cara lá, sabia que ele era do Palmeiras. Eu acho que a Leila, se ela fosse tão madura, não faria posto do tipo que ela fez. Então, Dedé, estou falando que a maturidade atingida dentro, institucionalmente. A gente está discutindo aqui como é que o Palmeiras é blindado. Então, mesmo essas notas, às vezes, servem para blindar o clube. Evidentemente que nem sempre a gente concorda com essas notas. Eu mesmo várias vezes critico aqui. Acho que em relação, por exemplo, ao que ela fez com o Bruno Henrique é erradíssimo, porque ela não se lembrou o que ela fez, por exemplo, com o Vitor Roque, quando ela fez com o Dudu. Então, se é um clube que defendeu tão assiduamente que o Dudu fosse punido, não aceitou acordo, foi até as últimas consequências, na justiça comum e na justiça desportiva, porque ideologicamente não tolera machismo, misoginia, me parece não, é para mim bastante ambíguo ela achar que no caso do Vitor Roque está tudo certo. Ainda que tenha sido ela que mandou ele tirar o post. Mas eu acho que o que vale para um deveria falar para outro em relação a isso. Mas eu acho que a maturidade que o Palmeiras atingiu. Qual o time? O São Paulo não aguentou o Tele perdendo. O Muricy foi embora do São Paulo em 2008, porque não ganhava mata-mata. Tricampeão brasileiro. Não ganha mata-mata. Tchau. Foi ganhar no Inter. Isso.